No Newton Santos, o Cruzeiro sofreu um apagão no segundo tempo, derrotado pelo Botafogo por 4-0. Chegou a fazer o gol com o Caio Jorge, no primeiro tempo, mas havia um impedimento no lance e no segundo tempo. Danilo abre o placar aos 2 minutos, aos 30 o Matheus Martins faz o segundo gol do Botafogo. Danilo de cabeça, sozinho, subiu sozinho, quase que nem subiu, na primeira trave, o Cássio nem se mexeu, fez 3-0, e aí nos acréscimos o Arthur tirou do Cássio, fechou a goleada, 4 para o Botafogo, 0 para a equipe do Cruzeiro. A repercussão começa aqui na Itatiaia com a análise do Poeta Azul, o Piquitito que esteve no Newton Santos, viu de perto essa derrota e traz sua análise aqui na Itatiaia. Piquitito. É um vexame, né? É um resultado vexatório e que deixa a mostra que tem bastante coisa, muita coisa que tem que ser corrigida. Primeiro, no clássico você, no segundo tempo, leva 2 gols, da forma como aconteceu. E aqui 4. Aí já me perguntaram, eu pergunto, será que é parte física? Tá faltando uma parte de preparação física melhor? Sistematização tática. Tudo aquilo que já foi dito. O futebol, você não ganha que o cara, ele é melhor, tem 3,5 milhões por mês e o outro ganha 250. O de 3,5 milhões, se não correr, suar, marcar, tentar criar, ser competitivo, ele não vai ganhar nem quem recebe 10 mil por mês. Isso ficou notório, claro. O treinador tem sim responsabilidade. São poucos jogos, 5 no Mineiro, com 3 derrotas. E a abertura, a estreia no Brasileiro, dessa forma que eu não consigo enxergar uma outra palavra que não seja vexame. Foi um vexame, gente. O segundo tempo é um vexame. É um time que todo mundo o coloca postulando ao título, e quando você vê esse time em campo, você fala, dessa forma vai brigar contra o rebaixamento. Porque o que houve no segundo tempo é simplesmente um absurdo. Um absurdo. Jogadores experientes. Um treinador que foi em 2 Copas do Mundo. Se ganhou, se perdeu, mas foi e dirigiu em 2 Copas. Jogadores excepcionais. Ele tem que ser cobrado? Tem. Ele veio a peso de ouro. Ele veio com grife. Traz toda a sua comissão técnica. E jogadores que tiveram renovações caríssimas. A contratação do Gerson também, que é um valor altíssimo. E tudo que foi feito até agora, praticamente, foram 2 vitórias em 6 jogos. Pois é, 2 vitórias nesses 6 jogos, são derrotas importantes nesse início de temporada. É o Cruzeiro, na análise do Piquitito, nesse 4-0 para a equipe do Botafogo. Vamos ouvir o técnico Tite, que explica o que está faltando para o time voltar a vencer, quais foram os erros do Cruzeiro ontem no Newton Santos. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou observando, e aí foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, de preservação da equipe para retomar ritmo, a retomada de ritmo dela, eu vejo o mais importante. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado mais jogos, ela ia estar mais ritmada, para apressar o processo de voltar a ter um comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que, no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho,
seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dá o segundo gol, e aí ele, a partir daí sim, vira um outro jogo. E aí, e a grandeza do Cruzeiro não permite, não, um placar tão dilatado assim. Um placar dilatado dessa forma, como explica o técnico Tite, que fala também sobre o elenco, a análise dele, sobre esse time montado pelo Leonardo Jardim, como é que ele vai lidar com essa situação para construir agora os bons resultados. Primeiro era a retomada desse trabalho, né? Inclusive, antes eu já havia colocado do nível, agora tu não termina uma competição e inicia outra já no mesmo nível. E nós sempre colocamos dessa forma de retomar esse trabalho. Dar um passo para trás, simplicidade bastante, ouvir, sentir as críticas todas justas que elas vão acontecer pela grandeza do Cruzeiro, trabalhar e reverter isso dentro do campo, não tem outra forma. O meu bom dia para os comentaristas do Rádio Esportes nesta sexta-feira, 11h49, Edu Panzi. O que é que tem de parcela do Tite nessa derrota e qual é a sua visão sobre esse 4-0, esse apagão sofrido pelo Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, Edu? Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bem, um abraço para você, para quem tá ligado no Rádio Esportes. Não existe um culpado, né? O futebol é um esporte coletivo, muita gente trabalhando em prol do bom desempenho da equipe e eu não gosto de fulanizar, né? É claro que tem responsabilidade do Tite, tem responsabilidade dos atletas, tem responsabilidade do adversário, que foi melhor e mereceu vencer. Enfim, eu prefiro dividir o bolo. O que está muito claro para mim nesse início de temporada do Cruzeiro, e que os 2 últimos jogos me mostraram, é que fisicamente o trabalho não está sendo bem feito nesse início de temporada. Cruzeiro contra o Atlético na Arena MRV fez um primeiro tempo equilibrado, na primeira metade foi até superior, fez 1-0 e venceu o primeiro tempo. Cruzeiro fez um primeiro tempo contra o Botafogo bom, foi melhor que o Botafogo e poderia ter ido para o vestiário vencendo o jogo por 1 ou mais gols de diferença. O Cruzeiro afogou no segundo tempo contra o Atlético, o Cruzeiro afogou no segundo tempo contra o Botafogo. E aí é uma crítica ao departamento físico do Cruzeiro, de planejamento físico para esse início de temporada, por quê? Como o Cruzeiro afoga no segundo tempo e o Atlético não? Como o Cruzeiro morre no segundo tempo e o Botafogo não? Por que o Palmeiras está melhor fisicamente que o Cruzeiro nesse momento da temporada? O Mirassol, o Santos, o Corinthians, o Vasco. Por que esses times estão melhores que o Cruzeiro nesse início de temporada? Então minha crítica vai a esse planejamento para a parte física, que para mim está muito nítido. E por que me deixa ainda mais com certeza disso? Qual era a principal característica do Cruzeiro do Leonardo Jardim? A briga, né? A intensidade, a parte física. Quantas vezes o ano passado eu falei aqui que quando tinha uma data FIFA o Cruzeiro voltava voando. O Cruzeiro tinha uma semana de trabalho e ele voltava voando muito melhor. E quando o Cruzeiro emendava 3, 4 jogos, meio de semana e final de semana, ele tinha queda de rendimento com o Leonardo Jardim. Então, para mim, há um erro na preparação do Cruzeiro nessa pré-temporada física. Ele está pior do que os seus adversários. E aí, a responsabilidade é do Tite também. Mas tem muito de responsabilidade dos atletas. Tem muita gente que não está jogando nada. Mas é um início de temporada. Pode não estar jogando nada porque fisicamente está muito abaixo dos seus adversários. Então, para mim, a parte física justifica muita coisa desse início de temporada do Cruzeiro. Agora, quem quiser dividir a culpa, apontar dedo pro Tite, tem todo o direito. Quem quiser achar que o Matheus Pereira é o culpado, tem todo o direito. O Fabrício Bruno, o William, que foi o culpado no último jogo, mas nesse não jogou, o Fagner, o Wanderson. Eu não vou individualizar responsabilidade. Para mim é estrutural, é um erro de planejamento de pré-temporada nesse início do Cruzeiro, que está muito aquém dos adversários. Um time que ano passado era 70% intensidade e parte física. E que esse ano chega o segundo tempo, o futebol tem 90 minutos. O futebol não é feito de 45, de 60 minutos, não. Os adversários estão engolindo o Cruzeiro no segundo tempo. O clássico aqui não foi 4-1 porque o Cássio salvou. Mas lá no Rio de Janeiro o Cássio não deu conta, tomou de 4-0. Então, para mim, tá muito claro, tá muito nítido que o problema do Cruzeiro nesse início de temporada é físico, é má preparação durante a pré-temporada. E o torcedor tem todo o direito de reclamar, porque 4-0, meu amigo, é batom na cueca. Você estrear num Campeonato Brasileiro tomando de 4, aí você pode chamar de vergonha, você pode chamar de vexame, pode chamar do que quiser.
Mas eu queria trazer à luz da discussão, da análise, a preparação do Cruzeiro nesse início de temporada, que está muito abaixo dos adversários, e para mim está claro. Ficou muito claro no clássico e no jogo do Newton Santos. Então, Du, coletivamente analisando e trazendo esse ponto da parte física, é cedo por fora Tite. Claro que é, Pedro, porque se o Cruzeiro encarou Atlético e Botafogo no primeiro tempo, taticamente, tecnicamente, o trabalho tático e técnico tá ali acontecendo. Mas se o Cruzeiro sucumbiu para esses dois adversários, e sucumbiu mesmo, era para ter tomado de 4 do Atlético e tomou de 4 do Botafogo, porque fisicamente esse time está morrendo no segundo tempo. Então, para mim, o trabalho é físico de uma equipe que, eu repito, com o Leonardo Jardim estava encaixado. O trabalho do Jardim é maravilhoso, um baita treinador, mas o Cruzeiro do Leonardo Jardim era extremamente físico, extremamente intenso, e um time que se fez dessa maneira, chega no início de uma temporada e no segundo tempo dos 2 principais jogos do ano, ele simplesmente está estrupiado em relação ao adversário. Pô, os adversários começaram o trabalho igual. Ontem foi o 3º jogo com o time principal do Botafogo. O do Atlético foi o 3º jogo do time principal do Atlético. Por que essas equipes estão fisicamente muito melhores que o Cruzeiro? Porque há um erro de trabalho dentro do Cruzeiro na pré-temporada físico. Para mim, isso está muito claro. Quem quiser achar que o problema é o Tite, dou todo o direito, discordo. Quem quiser achar que o problema é o salário do Matheus Pereira, eu respeito, discordo. Quem quiser achar que o Fabrício Bruno é aquilo tudo, respeito, mas discordo. Mas tem muito dos atletas. Pô, o Montoro passa no meio de 4. No futebol tem um negócio que chama falta. Para a jogada, sabe? O erro de posicionamento, aquele segundo gol do Botafogo. Você não pode ficar um jogador que me lembrou o gol do Fluminense contra o Atlético ano passado, o Hulk correndo desesperado atrás do Serna. Ontem foi o Fagner, desesperado, correndo atrás do jogador do Botafogo. É erro de posicionamento. Aí entra um pouco da responsabilidade do treinador. Vamos dividir a responsabilidade? Tá muito fácil apontar dedo só para um no esporte que é coletivo. Nath Fiuza, bom dia para você, sua análise dessa derrota, especificamente sobre o Botafogo ontem, mas também no contexto, né? Como é que você está enxergando esse início de temporada com os titulares do Cruzeiro perdendo alguns jogos importantes, Nath? Bom dia, viu, Pedro? Um abraço pra você aqui, nos acompanha aqui no Rádio Esportes, pro Edu também. Eu acho que o torcedor tem todo motivo pra estar chateado, pra estar de cabeça quente. Concordo com o que o Edu falava, você estrear num Campeonato Brasileiro tomando de 4-0 é de fato um resultado muito ruim, que deixa uma impressão muito ruim. O fato do Cruzeiro ter ficado completamente apático dentro do campo, e aqui não tô falando necessariamente só de postura, não, tô falando de capacidade de reagir, de desorganização, de força física para seguir lutando dentro do jogo. O Cruzeiro não teve nada disso a partir do 2-0 do Botafogo, e isso passa para os adversários uma sensação de fragilidade, né, muito grande. Então, para o Cruzeiro foi um resultado horrível, um 4-0 vexatório, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que trazer luz também a uma outra questão importante, que é o fato de que o placar elástico de 4-0, ele não resume o jogo inteiro. O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, pelo menos competiu na mesma intensidade, no mesmo nível do que seu adversário, teve as oportunidades, Caio Jorge marcou, mas estava impedido, mas quero dizer o seguinte, o Cruzeiro do primeiro tempo foi um Cruzeiro que teve condições de vencer o jogo, assim como foi o Cruzeiro do primeiro tempo no Clássico, mas o Edu pontuou bem, o jogo não tem só 45 minutos, mas o placar de 4-0 dá a impressão de que o Cruzeiro foi dominado do primeiro ao último minuto de jogo, e não foi bem assim. No primeiro tempo, faltou muita eficiência, né? A gente via no ano passado que o Cruzeiro às vezes precisava de 2, 3 finalizações no máximo para conseguir fazer um gol. O Caio Jorge completamente iluminado, a bola estava quase que batendo nele e entrando sozinho. Ontem o Caio Jorge não conseguiu sozinho resolver o problema dos gols do Cruzeiro. E aí eu acho que a gente tem que falar de uma outra questão, que é, quando o Caio Jorge não faz gol, quem faz? Eu acho que o Wanderson é um atacante que já não se justifica mais nesse time. Eu acho que o Arroio consegue ser um cara muito mais agudo do que o Wanderson. Ah, mas perdeu o gol contra o Atlético no Clássico. Só perde gol quem tá lá para tentar fazer. Então eu acho que essa é uma mudança que o Tite tem que começar a olhar com mais carinho, ter mais gente com capacidade de atacar o adversário, de chegar com poder de finalização, porque você não pode depender só do Caio Jorge em todos os jogos, os 90 minutos. Então o segundo tempo, quando o Cruzeiro sofre o 2-0, aí sim o jogo muda completamente de panorama e o Cruzeiro foi uma presa fácil. Daí sim tem um domínio absoluto do Botafogo, e com erros, como o Edu pontuava, erro de marcação individual, erro
erro de posicionamento, o próprio ataque também errou, né? O Caio Jorge tem a oportunidade de fazer o gol no segundo tempo, prefere um passe lateral pro Matheus Pereira. Por que isso? Será que tá faltando um pouquinho de confiança no time? É um início de temporada, é um trabalho novo com o Tite, a gente sabe que mudanças vão acontecer. Então eu acho que o Tite no Cruzeiro está num período de tentativa e erro. E eu acho que esse período vai ter que ser nos jogos, porque nós estamos com um calendário diferente. Mas acho que é um tentativa e erro válido, sabe? Eu acho que é um momento de testes que são válidos, mas ele precisa aprender com cada um dos jogos. Olhar para o que funcionou contra o Botafogo e o que não funcionou e mudar para a partida seguinte. Eu não manteria o Wanderson como titular, eu tentaria o Gerson em outra posição, mas para fazer essas mudanças táticas, passa muito nisso que o Edu falou, do time estar inteiro fisicamente. E eu também tenho sentido o Cruzeiro abaixo. Não tá naquela pegada, aquela pressão no homem da bola, aquela marcação intensa, porque é uma orientação técnica ou porque o time não está dando conta? Me parece ser porque o time não está dando conta, porque no jogo contra o Uberlândia, a gente viu o Cruzeiro fazer isso, que foi só o primeiro jogo. Parece que agora a galera já cansou, como se estivéssemos em meio de temporada, o que não é a realidade. Ô Pedro, eu vou acrescentar um ponto ao meu comentário, ao da Nath também. O Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com o daqui pra frente. O Cruzeiro não pode confundir acelerar processo com queimar etapa. Porque agora vou com tudo contra o Betim, porque o Campeonato Mineiro, etc e tal. É entender o planejamento. É entender o que está sendo feito. Porque a temporada não termina no jogo contra o Betim, não. Depois do Betim tem um Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, em que você tomou de 4 na estreia. E depois do Coritiba é o América. Se o Cruzeiro quer acelerar processo, ele tem que tomar muito cuidado para não queimar etapa. Porque se começar a repetir com pouco tempo de temporada, escalação contra Betim, contra Coritiba, contra América, depois Campeonato Brasileiro de novo, você vai estourar um monte de jogador. Campo pesado, chuva. Não confunda acelerar processo, e precisa acelerar processo, porque, como eu disse, para mim é a minha convicção, a minha leitura. O Cruzeiro está atrás dos adversários fisicamente, precisa acelerar processo, ok, mas não confunda com queimar etapa. Queimar etapa é muito perigoso. A repercussão continua. Fala, Nath. Só acrescentar mais uma coisa que o Edu falava, depois do América, o Cruzeiro tem uma tabela bem complicada no Campeonato Brasileiro, porque ele vai enfrentar o Mirassol fora de casa. Mirassol já fez mais uma vítima ontem, né? O Vasco dentro de casa é uma equipe fortíssima. Depois tem Corinthians e Flamengo. Então é um Cruzeiro que precisa chegar para essa sequência mais inteiro. E eu acho que dentro da Toca da Raposa tem que ter uma reunião, uma conversa que é importante, do tipo, se o Mineiro não é a prioridade, vamos preparar melhor esse time para os compromissos que realmente importam. O jogo contra o Curitiba se torna um jogo-chave porque é dentro de casa contra um adversário acessível. É um adversário que está vindo de Série B, que a gente não coloca ali com as mesmas pretensões do Cruzeiro. São 3 pontos que precisam ser conquistados. Depois você tem uma sequência pesada no Brasileirão. O Cruzeiro vai ter que estabelecer prioridades. Isso é inevitável. Principalmente se essa questão física for algo que também for detectado lá dentro, porque precisa preparar esse time, porque de agora em diante os jogos vão ficando só mais difíceis. E se tiver que abrir mão do Campeonato Mineiro, que isso seja feito de maneira consciente e que o torcedor também entenda que às vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2 para frente. Assina embaixo. Não dá para transformar o jogo contra o Betim na UEFA Champions League. Se ficar fora da semifinal do Mineiro, não pode transformar o jogo contra o Betim na Champions League, na resposta ao torcedor, do que doer. Não pode queimar etapa. O jogo contra o Betim e transformar isso no principal jogo da temporada não condiz com o tamanho do Cruzeiro e com o momento da temporada. Não dá para queimar etapa. 12:02. Já o Emerson Pansieri vai trazer informações desta sexta-feira na Toca da Raposa sobre reapresentação e planejamento também para esse jogo de domingo.